Graça e paz, amados, que Deus te abençoe nessa palavra de hoje. E hoje eu quero falar para você a respeito de uma palavra de Jesus. Ela é suficiente para mudar a sua história. Sabe, muitas vezes nós recebemos tantas palavras, muitas vezes recebemos tantas más notícias, muitas vezes recebemos tantas palavras próprias interiores nossas, muitas vezes a nossa mente, o nosso intelecto, os nossos sentimentos gritam para nós que nossa vida não tem mais jeito, que nada que fizermos tem mais jeito, que a nossa situação chegou ao fim. Sabe que muitas vezes está passando, alguém da sua vida está passando por, alguém da sua família está passando por uma enfermidade e o médico fala que não há mais jeito, advogados falam que é impossível, pessoas falam que você não vai dar em nada, pessoas falam que você não adianta aquilo que você fizer porque a sua vida vai ser improvável. Muitas vezes nós recebemos palavras negativas, muitas vezes nós recebemos palavras que vêm nos desestimular e muitas vezes essas palavras entram em nosso coração. Mas, amados, eu quero falar com você que a palavra que Jesus dá, ela é suficiente. Uma palavra que Jesus dá é suficiente. E eu quero falar com você a respeito de uma passagem que está em Lucas 7, especificamente nos versículos 6 a 10, que é a cura do servo do centurião. E o centurião era um homem de autoridade. E nessa própria palavra ele falou com Jesus: Senhor, eu sou um homem de autoridade e eu conheço o que significa uma autoridade. Chegaram para Jesus e falaram que o servo do centurião, ele estava enfermo, ele estava de cama, e que esse centurião ele era digno de receber a resposta, o milagre de Jesus, porque ele ajudava o povo judeu ali, ele ajudava na construção da sinagoga. E Jesus falou: vou naquela casa daquele centurião. Mas quando Jesus chegava na casa do centurião, a palavra de Deus diz que o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei nem mesmo digno de ir pessoalmente falar com o Senhor. Mas, Senhor, porém, diga uma só palavra e o meu servo será curado. Porém, diga somente uma só palavra e o meu servo será curado. Ele era um centurião romano, ele era de Roma. Roma não reconhecia Jesus como Messias, nem mesmo o povo judeu, na sua maioria, reconhecia Jesus como Messias, reconhecia o poder de Deus. E aquele centurião, ele sabia da autoridade de Jesus, por isso que ele diz assim: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a esse vai, ele vai, eu digo venha e ele vem, faça isso e ele faz. Sabe, Jesus, ao ouvir essa palavra, disse que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Porém digo, vai, porque o seu servo já está curado. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Sabe, essa palavra é maravilhosa. O centurião, mesmo não sendo um homem que era sujeito às leis de Deus, assim, reconhecia, vivia aquelas leis de Deus, ele reconhecia o poder que há no nome de Jesus. Ele reconhecia que existe autoridade no nome de Jesus. E que uma palavra que Jesus fala, essa é a palavra final. Se o médico diz que não, mas Jesus diz que sim, basta o sim de Jesus. Se o advogado, o juiz fala que não, mas Jesus diz que sim, basta, que o sim que basta para mudar a sua história, mudar a sua situação. Sabe, se o homem fala, você não vai dar em nada, mas Jesus fala, ei, vai dar, porque antes dele nascer, antes dele estar no ventre da mãe dele, eu já tinha o escolhido, eu já o tinha ungido, eu já tinha sonhado com ele, uma história para ele, e acabou. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que muda a história. Uma palavra que Jesus dá, ele muda todo e qualquer quadro. Uma palavra de Jesus, e o centurião reconhecia isso. Ele sabia que, como ele era uma autoridade, os soldados, eles estavam sujeitos à autoridade dele, mas ele sabia também que todo o poder e autoridade nos céus e na terra estava sobre o nome de Jesus. Sobre Jesus, que Jesus desse uma palavra, o servo dele foi curado, seria curado, e o servo dele foi curado, amado. Sabe, Provérbios diz muito isso. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Outra versão diz que a resposta certa vem da boca do Senhor.
Sabe, o homem pode falar o que for, o homem pode falar o que for, mas a última palavra, a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem da boca do Senhor. A última palavra. Por isso que no mesmo Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, diz: para fazer o sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Toda decisão procede do Senhor. O homem pode lançar dados, o homem pode, sabe, viver a vida como achar que deve, mas o Senhor que determina como que vai ser a vida. Sabe, o homem muitas vezes ele quer fazer a vida da sua própria forma. Muitas vezes você até hoje está vivendo a sua vida da sua própria forma, achando que você é aquele que determina os passos da sua vida, amado. Mas é o Senhor que determina os passos da sua vida. É o Senhor que provém toda a decisão. Sabe, o homem pode lançar dado, achar que a vida dele é uma vida, a própria sorte. Uma vida que está nas mãos daquele que lança os dados, mas eu deixo te falar, aquele que lança os dados é o próprio Senhor, e aquele que lança os dados é aquele que determina o resultado dos dados. Jesus é aquele que determina o lançamento e o resultado dos dados da sua vida. Sabe, a sua vida está na mão daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele é o soberano, ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz que tudo se foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, então tudo vem dEle. A última palavra vem dEle sobre a sua vida. A última palavra vem dele sobre a sua história. Se o homem duvida de você, se o homem não acredita em você, se o homem diz que você não pode, que você não tem jeito, que você não consegue, Jesus falar na palavra dele, Jesus falar: ei, eu acredito nele, ei, a vida dele é importante para mim, como Jesus fala para você agora, a sua vida é importante para ele, mesmo que as pessoas falem que não. Jesus se importa com você mesmo que você ache que não. Jesus se importa com você mesmo que as pessoas digam que não se importam. Jesus tem uma nova história para você mesmo que você ache que a sua história está acabada. Jesus tem uma nova história para você mesmo que o homem fale: aquele cara acabou, já era, ele nunca mais vai dar em nada. Jesus é aquele que escreve as nossas histórias. Jesus, a palavra de Deus diz em Salmo 139:16, diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, antes que nenhum dele houvesse sequer existido ainda, amado. Nós vivemos uma vida que o próprio autor da vida escreveu a nossa história. Então nada pode ser impossível para ele. Nenhuma história pode ser impossível dele ser mudada. Nenhuma condição humana pode ser impossível. Sabe, quando Jesus, como os anjos chegaram em Abraão, falando que daqui a um ano Sara ia ter filhos. Diz que Sara estava distante, mas ela riu, sabe, no íntimo dela ela riu, achando como eu nessa idade, desse jeito, eu sou estéril, o meu marido está com o corpo amortecido, como que eu posso ter o Isaac? É impossível isso. Ela pensou isso. E Jesus, os anjos chegaram para ele: Sara, ei, por que você duvida? Para Deus há algo demasiadamente difícil. Sara, há algo impossível que seja para Deus? Não há nada que seja impossível para Deus. Então daqui a um ano você vai ter o seu filho no seu colo. E assim foi, porque a última palavra vem da boca de Deus. Não há esterilidade na sua vida que é o fim. Não há impossibilidade na sua vida que seja o fim. Não há palavra contrária na sua vida que seja o fim, porque a última palavra vem da boca de Deus. A última palavra vem da boca de Deus, porque toda decisão provém do Senhor, porque basta o Senhor falar uma só palavra, o servo do centurião seria curado e foi curado. Basta uma só palavra que Jesus falar, a sua história será mudada. Então creia nisso, se renda ao Senhor, porque Ele é suficiente na sua vida. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe, encontre alegria no Senhor, que tudo mais Ele vai cuidar de você, amado. Então somente se entrega, somente se renda e confie no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos daquele que é o autor da vida. Entregue a sua vida nas mãos daquele que é o autor da sua história. Entregue a sua vida nas mãos daquele que não há impossível para ele. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada homem e cada mulher que está recebendo esse vídeo, essa palavra, Senhor. Pai, eu não sei qual a impossibilidade, eu não sei quais são as palavras que as pessoas estão falando, que as pessoas não vão conseguir, que elas não vão vencer, que elas não vão
não ser nada, que é o fim para elas, mas nós sabemos que basta uma só palavra do Senhor, Pai, é suficiente para mudar toda e qualquer história, Pai, porque toda decisão provém do Senhor e a última palavra vem da boca do Senhor, Pai. Então, que Senhor, carregue de fé, renova a fé, fortalece a fé e o espírito de cada um que está recebendo esse vídeo agora, em nome de Jesus, sobre essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que você viva a melhor semana da sua vida, uma semana de milagres, de vitória, de ótimas palavras, respostas, notícias, sabe, da misericórdia, da graça de Deus manifesta na sua vida, do amor de Deus, da decisão, da palavra de Deus sendo manifesta na sua vida, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.